Em um dos meus vídeos anteriores, eu aprendi a receita de misto quente light. Caso você não teve ainda a oportunidade de assistir esse vídeo, clica aí no link. Bom, naquela ocasião eu tive que ir no supermercado comprar os ingredientes. Ou tive que ir ao supermercado. Ou tive que ir para o supermercado. Começa então o seu English Break. Bom, vou te dar a explicação rápida. Qual a diferença de falar ir ao supermercado, ir para o supermercado e ir no supermercado? Quando você vai a algum lugar, eu vou ao supermercado, significa que você vai e você volta. Se você falar que você vai para um lugar, significa que você vai e não volta. Então, ir para o supermercado significa que você vai, mas não retorna para casa. Já ir no supermercado é um erro, não existe, não está certo. Assim como em português temos às vezes a dificuldade da preposição, em inglês não é diferente. Então, possivelmente você já passou por isso e realmente preposição, seja em português ou principalmente na língua inglesa, que é a sua segunda língua, é uma dor de cabeça. Então, vamos ver alguns detalhes, alguns exemplos onde geralmente a gente comete alguma escorregada. Possivelmente também a língua, nossa língua portuguesa, ela influencia. Então, os casos que cometemos os erros na nossa própria língua, que a gente chama de vício, a gente acaba naturalmente transportando esses vícios para o inglês. Acabei de falar de ir, então vamos lá. O verbo go em inglês, que é o verbo ir, ele vai trabalhar com a preposição to. Por exemplo, my parents always go to the movies on the weekend. Esta é a forma correta. Meus pais sempre vão ao cinema aos finais de semana. Mas um hábito nosso, aluno, a gente fala assim, my parents always go in the movies on the weekend. É aquele erro que eu falei anteriormente. In the movies é que você está pensando em português errado. Meus pais geralmente vão no cinema, mas isso não existe em português, assim como não vai existir go in the movies em inglês. Exceto, logicamente, sempre tem as exceções, quando você vai para casa, você vai direto. Go home, não precisa do to. Ir lá, go there. E assim como ir para o exterior, go abroad, também não pede a preposição to. O outro verbo é o verbo call, que é o verbo ligar. Em português, falamos ligar para. Em inglês, só o uso do verbo call é o suficiente. I called my boss to tell him I would arrive late. Eu liguei para o meu chefe para dizer a ele que eu chegaria tarde. Esta é a forma correta. E não dizer assim, I called to my boss or I called for my boss to tell him I would arrive late. Call e já põe diretamente a pessoa a qual você ligou ou ainda vai ligar. Discutir, que é o verbo to discuss. Também comentamos no vídeo anterior. Se não assistiu, vamos lá, clica no link. Então vamos lá. Discuss é o verbo discutir. Não precisa de preposição. Por exemplo, let's discuss this issue next week. Vamos discutir, vamos falar a respeito deste problema a semana que vem. Geralmente o aluno vai colocar um about, porque ele está pensando em português. Ele vai pensar, vamos discutir sobre, vamos falar sobre este problema. Não, este about não casa com o discuss. Então, let's discuss about this issue next week não está correto. A não ser que você substitua discuss por talk. Aí sim, literalmente conversar. Aí ele vai trabalhar naturalmente com about. Let's talk about this issue next week. Trabalhar, estudar em algum determinado lugar. Então, cuidado com a preposição. Então, se você realmente determinar o nome da empresa ao qual você trabalha, você realmente especificar o nome da escola ao qual você estuda, não esqueça, use a preposição at. He's been working at United Courses for 7 years. Ou seja, ele está trabalhando na United Courses por 7 anos. Então, eu estou determinando o nome da escola. Se eu for generalizar, o que eu posso fazer? Eu faço apenas assim, ó. He's been working in a school for 7 years. Então, ele está trabalhando em uma escola há 7 anos. Mas aí que está, o erro comum do aluno é falar o quê? He's been working
in United Courses for 7 years. Não, repito, especificou, mencionou, determinou o nome da empresa ou o nome da escola, sempre at, não in. In para quando a coisa é mais genérica. Ficou claro? Outro exemplo. Patricia studied at Cambridge University 4 years ago. Ou seja, a Patrícia estudou na Universidade de Cambridge há 4 anos atrás. Estou determinando, Universidade de Cambridge, então usei at. Já, Patricia studied in a famous university 4 years ago. Patrícia estudou em uma universidade famosa há 4 anos atrás. Não especifiquei o nome da instituição, então usei in. Na praia, esse é sensacional, todo mundo se equivoca. Por exemplo, it's very common to see kids playing soccer on the beach or at the beach. Então é muito comum ver crianças jogando futebol na praia. Então você usa on ou at. Mas se você falar assim, it's very common to see kids playing soccer in the beach, errado, eu vou ter a sensação que você enterrou o moleque na areia, porque você está usando in e não on e at, que é o mais correto. Vamos ver uma observação aqui, ó. My daughter is in the water e não on the water. Por quê? Eu estou falando assim, ó. Minha filha está na água, dentro da água, seja na piscina ou na praia, e não on the water. Ela não vai conseguir caminhar sobre a água. Subir e descer do ônibus. Esse dá uma dúvida, porque você pensa às vezes em entrar e sair do ônibus. Não. Subir no ônibus vai ser get on the bus. Já o ato de sair, descer do ônibus vai ser get off the bus. I had a tour in London and I could get on and off the bus as many times as I wanted. Então, eu fiz um passeio em Londres e eu pude subir e descer do ônibus quantas vezes eu quis. Não posso falar assim, ó. I had a tour in London and I could get in and out of the bus as many times as I wanted. De novo, eu estou pensando em português, entrar e sair. Para ônibus eu não posso usar get in e get out. Guarde get on e get off the bus. Ok? Já também, ó, com bicycles, motorcycles, eu também posso usar get on e get off. Airplanes ou planes, né, avião, também get on, get off. Barco, ships, de novo, guarda get on, get off. Mas cuidado, tá? Quando você estiver se referindo a subir no cavalo, tudo bem, get on the horse. Ou então você põe o up, porque você está indo para uma posição mais elevada, get up on the horse. E é o ato de descer, duas possibilidades, get off ou então get down from the horse. Já quando estiver se referindo a carros ou a táxis, você vai ter que usar, aí sim, get in e get out. Confuso, dá trabalho. Eu passei por isso quando eu era aluno. Então, poxa vida, para ônibus, para avião, get on, get off. Agora, para carro e táxi, tudo bem, get in e get out. Elevadores é a mesma regra. Get in, no sentido de entrar, e get out, ou neste caso, você até pode usar também get off no elevador, no sentido de sair. Votar em, como é que eu falaria isso em inglês? Brasil, ano sim, ano não, a gente tem eleição. Então, votar em alguém é vote for. Are you really sure you're going to vote for him? Você tem realmente certeza de que você vai votar nele? Então, use a preposição for. E não, are you really sure you're going to vote on him? Você tem certeza que você vai votar nele? Pensamos em português, acaba colocando um on. Coloque for. Ok? Thank you very much and see you next class. Tá? Eu sei, por isso. Patifarias. Vamos lá. Eu esqueci tudo, cara. Vamos lá. Vamos lá, Fefe. Como é que a gente começa tudo de novo aí? Começa aqui o seu English Break. Porra aí? Qual que é a palavra-chave? Eu já esqueci. Você falou. Naquela ocasião. Essa palavra, naquela ocasião. Naquela ocasião. Não. Naquela ocasião. Caso, não. Aí você vê. Eu tenho que falar do link. Eu já ia no... Clica aqui, mas a palavra que você tem que eu vou encaixar para dizer que eu fui... Naquela ocasião. Esse português rebuscado seu, eu adoro, cara. Vamos lá. Sai! Vamos lá.
Não, vai de novo. Pô, bicho. O cara só dorme lá e fica vendo o negócio do Darth Vader lá, porra. Em um dos... Clica aí, bro. Beleza? Você vê, com a terceira já vai, né? Como é que eu volto então agora? Vou fazer de novo só os exemplos, né? Nele, então você vai usar a preposição for. Volta, hein? Volta, caguei. Ok. Deu, né? Tô ficando sem voz.